Pastor Mário está feliz hoje, eu estou vendo aqui o semblante dele. Ontem ele ainda não alcançou o propósito, mas chegou perto. Eu acho que mais... Está bem alto aqui, eu acho que aqui em cima está bem alto, eu estou estranhando minha voz. Não que eu não goste dela. Obrigado, Leide. Vamos falar sobre adoração. Mas vamos falar sobre a adoração incompleta. Quando a adoração não serve, quando a adoração é destituída do propósito para o qual ela foi idealizada por Deus, porque a adoração é uma idealização de Deus. É a forma como Deus encontrou para que nós pudéssemos reverenciá-lo, adorá-lo. E eu quero ler em Marcos 7. Esse é apenas um dos textos que leremos hoje, nós leremos vários textos da Bíblia, e esse é o para dar a introdução. Marcos 7, 6 e 7 diz assim: Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quando eu estava dando uma olhada nesse texto, eu fiquei pensando sobre: em vão me adoram ensinando preceitos de homens. E eu estava lembrando de algumas coisas que são ensinadas sobre a adoração. Por exemplo, talvez você já tenha ouvido falar que se é para aplaudir ao Senhor, você tem que aplaudir assim, com as mãos erguidas. Porque se aplaudir assim é um aplauso para homens. Já ouviu isso? Quem aqui já ouviu isso? Graças a Deus não fui só eu. Queridos, a Bíblia não tem nada sobre isso. A Bíblia diz sim, erguei as mãos e dai glória a Deus. Mas ela não diz que aplaudir assim é para homem e que só aplaudo ao Senhor se eu erguer as mãos. Isso é preceito de homens. Como tantas outras, principalmente na forma de usos e costumes, nós vamos encontrar várias coisas que a Bíblia não diz, mas que os homens dizem não tem que ser assim. Como, por exemplo, na minha infância e também na minha juventude, igual como eu conheço vários aqui, você não podia subir a um púlpito, nem que fosse para dirigir um culto, se não estivesse com uma gravata. Se você não estivesse com gravata, você não subiria ao púlpito, porque seria desrespeitoso, ou seja, é preceito de homens. É doutrina de homem, é coisa que o homem diz, olha, tem que ser assim, não é, Eliel? Eu passei 4 anos no seminário e a gente tinha que usar gravata para assistir a aula. E às vezes eu ia de propósito sem gravata. E todas as vezes eu era repreendido. Não tem mais gravata? Eu digo, tenho, mas eu esqueci. Não podia usar barba no seminário. E eu aproveitava as férias e deixava a barba crescer. E aí sempre começava o período barbado. E diziam, não tem mais presto-barba? Eu dizia, não tenho. Faltou o dinheiro para comprar. E, amados, a Bíblia não diz sobre essas coisas. A Bíblia não fala sobre isso. Mas ensina-se que dessa forma que nós adoramos a Deus. E que se não for assim, não será uma adoração completa. Mas o que é adoração? O que você entende como adoração? Estou vendo o Adelane ali, graças a Deus. Tudo bem, Adão? Fazia tempo que eu não o via. Graças a Deus está bem. Que bom tê-lo conosco. Adoração, amados, conforme o dicionário, é render culto. É venerar, é idolatrar.
E nós devemos, de fato, idolatrar a Deus. Ele é digno de idolatria. Nós devemos idolatrar ao nosso Deus. Não há nada de errado nisso. Então, tudo quanto nós fazemos pode ser ou não um ato de adoração a Deus. Você pode cantar, você pode dançar, você pode orar, você pode ofertar, sem que isso seja uma adoração a Deus. Porque no fundo Deus vai olhar para o que está no teu coração, quando você está ofertando, quando você está dançando, quando você está pulando, cantando. Deus não vai ver o que você está fazendo, mas Ele vai olhar o que está no teu coração. Não que Ele não veja, Ele vai saber quando você está cantando, pulando, seja fazendo o que for, mas Ele vai olhar para o que está no teu coração. O apóstolo Paulo diz que quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, qualquer coisa que façamos pode ser um ato de adoração ao nosso Deus, ou não. O principal requisito para o adorador, ou para que a adoração seja realizada, é que ele seja livre. Redenção, liberdade, livre. Se não houver liberdade, se não houver redenção, não haverá uma adoração que agrade a Deus. Tem que haver a liberdade, tem que haver o ato de ter sido remido por Cristo Jesus, para que a adoração seja a Ele dada com perfeição, seja completa. Porque o propósito da redenção é nos levar à adoração. Uma vez que nós somos redimidos, nós vamos dizer: Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço pela redenção que o Senhor me deu. Nós podemos encontrar em Lucas 1, 7,4 e 7,5, dizendo assim: de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Isso fazia parte da aliança entre Deus e Abraão. E ele está aqui relembrando que, para que houvesse isso, eles tinham que ser libertados, mesmo que fosse das mãos dos inimigos, para que pudessem servir a Deus em liberdade. Tem que haver libertação para que a adoração a Deus seja completa, ou seja, adoração não é para escravos. Se você é escravo, a tua adoração não tem valor. Se você é escravo, você não pode adorar. Aí você vai dizer: pastor, a Lei Áurea foi há não sei quanto tempo atrás. Talvez o pastor Josafá, que é mais, não sabe não, pastor. Neto, quanto tempo faz que a Lei Áurea foi assinada? Nunca foi escravo também? Quem aqui lembra? Quantos anos faz? Foi em 1200 que a Lei Áurea foi assinada? Muito bem, Ezequias. 1800 e... Que bom, né? Então nós não temos mais escravização. Você vai dizer: pastor, não tem mais escravos. Tem. E muitos. Todo aquele que não conhece Cristo como Senhor na sua vida é escravo de Satanás, é escravo do pecado. É isso que a Bíblia diz. Se você não tem Cristo como Senhor, você é escravo, ou seja, a tua adoração nunca será completa, porque escravo não tem como adorar a Deus. A redenção nos faz adorar a Deus. Lá em Êxodo, que tem como tema redenção, que é a libertação do povo de Israel da escravidão, a gente vai encontrar o seguinte: Gênesis 22 e 5, diz assim: e disse Abraão a seus moços: ficai vós aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Ele não leva os seus escravos, porque a adoração não é para escravos, é para pessoas livres, é para pessoas que estão libertas. É o que está nos dizendo em
Êxodo. E eu quero usar aqui em Êxodo uma analogia. Vamos colocar Faraó como o diabo e vamos colocar o Egito como o mundo, o sistema. E nós vamos fazer uma analogia de ver que como Satanás age. O primeiro propósito de Satanás é impedir a adoração a Deus. A Bíblia diz que Satanás foi lançado do céu porque achou-se pecado no coração dele. E o pecado foi que ele queria ser adorado como Deus. Farei o meu trono acima. Ele queria estar acima de Deus para receber a adoração. E isso foi considerado por Deus como pecado. E por isso ele foi lançado do céu na terra. Então, tendo ele não é uma juca, não é uma raiz de amargura, mas ele caiu por isso. Então ele tenta a todos os modos e a todo custo impedir a adoração a Deus. E quando ele não consegue, caso não seja possível, ele vai tentar anular, vai tentar fazer com que essa adoração dada a Deus não chegue, Deus não receba como algo completo. E ele só vai receber se for completo. Deus não aceita partes. Deus não aceita metades. Deus não é um Deus de divisão, no quesito de, não, você pode adorar um pouco a Satanás e um pouco a mim. Tem aquele ditado, né, eu acendo uma vela para Deus e para o diabo. Deus, se você fizer isso, Deus vai dizer, a minha pode apagar. Ele não aceita divisão, ele não aceita dualismo. Ou você é dele, ou você não é. É assim, dessa forma que Deus é, porque ele sabe o que ele é, e ele sabe que ele é o único Deus verdadeiro. Então nós vamos analisar 4 contrapropostas de Faraó, do diabo, para tentar anular a adoração a Deus. Porque quando Moisés foi para libertar o povo, ele disse, deixa que o povo saia, para que me preste culto, para que me preste adoração. Era essa a causa de Moisés, que Deus disse a ele, o meu povo tem que sair para prestar culto a mim. E quando Moisés leva essa proposta a Faraó, ao diabo, nós vamos ver que o diabo vai tentar inutilizar ou tornar essa adoração algo incompleto, para que não tivesse valor algum. E o primeiro ponto é adoração sem mudança. Adoração sem mudança é uma adoração incompleta, e nós vamos entender isso. Êxodo 8, 25, diz assim, então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse, ide, e ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Não saiam, não mudem, façam a sua adoração aqui no Egito, no sistema, no mundo. Adore aqui mesmo, não precisa mudar. Continue do mesmo modo, fazendo e sendo a mesma pessoa. Queridos, não é que você vai mudar a sua aparência, ou mudar alguma coisa em si, para poder adorar a Deus. Mas não pode haver uma adoração completa se não houver mudança de mentalidade, se não houver mudança do que nós conhecemos como o sistema do mundo. Porque no sistema do mundo nós podemos adorar de várias formas, mas Deus tem os seus princípios elaborados pela sua palavra, pelo qual nós podemos e devemos adorá-lo. Então ele não vai aceitar de qualquer forma, e Deus não aceita uma adoração sem mudança. Gálatas 1:4 diz assim, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Se deu para nos tirar desse sistema, um sistema que é contrário aos princípios eternos de Deus, um sistema que é contrário a fazer a vontade de Deus da forma como Ele quer, e Cristo entregou-se por isso.
por causa dos nossos pecados, para nos livrar. E nós não podemos prestar uma adoração sem que haja liberdade, sem que haja mudança. Tem que haver mudança, tem que haver conversão. Se você não é convertido, você não mudou. Se você não entregou a sua vida a Cristo, reconhecendo Ele como Senhor, aceitando o sacrifício dele na cruz por você, você não é convertido. E conversão é mudança de direção. É eu estar indo assim e eu faço uma conversão. Eu volto. Ou seja, eu mudo. Não pode haver adoração se não houver mudança. E a principal mudança que nós temos que ter é principalmente, primeiramente, a conversão. Temos que ser convertidos. Porque hoje é muito legal ser crente. Todo mundo é crente hoje. A Bíblia diz que o diabo é crente e treme. Acho que o diabo é pentecostal, né? Daqueles que já entram na igreja. Ei, ei! Porque ele treme, a Bíblia diz que ele crê e ele treme, ele crê muito mais do que muitas pessoas que são crentes. Porque ele viu Deus, ele andou com Deus, ele conversou com Deus, ele estava lá. Então ele é mais crente do que a maioria de nós, que fazemos, muitas vezes olhamos textos da palavra de Deus e selecionamos o que nós queremos crer ou não. Se dá para seguir isso aqui, eu vou crer. Se não dá, eu vou esquecer. E o diabo sabe que tudo aquilo que Deus disse sobre ele é total verdade. Então hoje é muito legal ser crente. Tem muito artista que é crente. E eles dizem, não, eu sou cristão. Mas não muda. Não há mudança na vida, não há mudança no procedimento. Continuam fazendo as mesmas coisas. Mas eles são. Parece que liberou geral. Qualquer um pode se declarar cristão. Tem aqueles que vão para a igreja, tem aqueles que procuram fazer a vontade de Deus e tem aqueles que não. Eles simplesmente são cristãos. Não, eu já aceitei. Eu tenho Cristo no meu coração. Não, claro que eu sou cristão. Claro que eu creio em Deus. Claro que eu creio no cara lá de cima. Ou seja, há uma grande diversificação de pessoas que se declaram ser, mas em que não encontraremos mudança. E não pode haver adoração se não houver mudança. Em João 17, 14 a 16, a Bíblia diz assim: eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Nós não podemos adorar da mesma forma que o mundo adora. Porque o nosso Deus é de outro mundo. E nós também. Nós não pertencemos a esse mundo, nós estamos aqui. Mas esse não é o nosso local definitivo. Não crie raízes no mundo, porque você não vai permanecer aqui. A palavra de Deus disse, e nós cantamos hoje, nós estamos aguardando o Maranata, o Senhor vir nos buscar e nos levar para junto de si. E esse será o nosso local definitivo, ao lado dele. Onde ele estiver, será para nós céu. Mas não é nesse mundo. Não é aqui. No mundo nós não conseguiremos dar a Deus. Entenda, usando o sistema do mundo, dar a adoração completa ao nosso Deus. Essa adoração, ela é inútil. Ela não tem efeito. Ela é incompleta. Em 2 Timóteo, texto que eu li no domingo próximo passado, 4:10 diz assim: pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Alguns voltam para o mundo.
não necessariamente se desviam do Senhor, mas se tornam incompletos na obra colocada em suas mãos. Eles abandonam aquilo que estavam fazendo para dividir com outras coisas, para somar a outras coisas. Tem que haver mudança. Se você não tirar o mundo de si, você não dará a Deus a mudança que é necessário para uma perfeita adoração. Tem que mudar, tem que haver mudança. Segundo ponto e contraproposta do diabo, adoração sem distância, ou distanciamento. Êxodo 8, 28. Então disse Faraó: eu vos deixarei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente não ireis muito longe, e orai por mim. Pense num cabra safado. Ele, de fato, ele estava sendo usado pelo diabo. Porque quando a pessoa diz isso, amados, sem ser, é porque ele quer uma proximidade. Olha, eu até acredito no Deus de vocês. Então vocês orem por mim também, porque estamos juntos. A gente está junto nesse negócio. Então vocês vão, eu vou deixar vocês irem para o deserto. Mas vocês não vão muito longe. Não se distanciem muito. Permaneçam à vista. Não saiam da nossa vista. Mantenham contato, não se afastem muito. É isso que muitos de nós fazemos. Pastor, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho a minha vida social, e onde eu estudo, nem todo mundo é crente, onde eu trabalho, a maioria é descrente, e o meu convívio social também, não é todo mundo que é crente. Então eu tenho que estar junto desse povo. Eu tenho que permanecer, porque é assim que funciona. Queridos, não é assim que funciona. Você está nesse mundo para fazer diferença. Você tem que ser diferente, porque somente os que são diferentes fazem diferença. Se você quiser fazer a mesma coisa para ser aceito ao grupo, qual é a mudança que você está tendo? Ou qual mudança você está apregoando através da sua forma de viver? É isso que o diabo disse para eles: olha, vocês vão, mas não se afastem muito. Continuem mantendo contato conosco. Permaneçam às vistas, para que vocês possam prestar a adoração de vocês, e depois vocês voltam, e está tudo bem. Atos 7:39 diz assim: ao qual os nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seus corações voltaram ao Egito. É isso que acontece com quem quer manter uma adoração a Deus, permanecendo em contato com o mundo. Não consegue esquecer, não consegue tirar de si o Egito, não consegue tirar de si os costumes do mundo e aquilo que o mundo coloca sobre nós como peso de obrigação de seguir e servir. E isso faz com que a nossa adoração a Deus seja uma adoração incompleta. O povo de Israel saiu do Egito, mas não foram poucas as vezes que eles mencionaram: porque saímos do Egito. Lá nós tínhamos a cebola, lá nós tínhamos o que comer, lá nós tínhamos água. E em outras ocasiões, não deveríamos ter saído do Egito. Nós vamos morrer nesse deserto. Lá pelo menos tínhamos túmulos. E muitas vezes nós estamos vivendo da mesma forma. Não conseguimos nos desapegar do sistema, do mundo que nos envolve e tenta nos aprisionar, impedindo que a nossa adoração seja algo completo ao nosso Deus. Ou seja, está com o coração aprisionado, o coração está preso, o coração está totalmente envolvido, emaranhado, está aprisionado e não consegue se desvencilhar. E se o teu coração está aprisionado, você não pertence a Cristo.
Porque Cristo veio para habitar num coração no qual o Espírito Santo vem, prepara e habita nele. E ele não pode estar aprisionado, porque ele é a habitação do Espírito. Servindo a Deus com saudades do Egito. Você já teve isso? Quando está adorando ao Senhor aqui, quem sabe num louvor, e você diz, poxa, se eu tivesse agora, quem sabe alguns anos atrás eu estava mais animado, né? Podia dançar. Querido, você pode fazer o que quiser, que pode ser um ato de adoração a Deus ou não, mas você é livre para fazer. Porque se você não tiver liberdade, já falamos, nem adoração você consegue dar a Deus. O Egito tem que sair do coração. O sistema do mundo, as exigências do mundo, elas têm que serem afastadas do nosso coração. O nosso coração tem que estar limpo de tudo que é colocado como não, tem que ser assim, tem que ser dessa forma, só serve se for assim. Não, você pode, tem que ser. Não, queridos. Liberdade. Nós temos que adorar a Deus em liberdade. Se não for em liberdade, não chega até Deus. A tua adoração é incompleta e não vai servir para nada. Adoração é a extensão de uma modalidade de vida. Não é quando eu estou na igreja eu adoro, não, porque aqui não, eu vivo. Eu vivo isso, eu tenho que viver para adorar a Deus. Por isso que tudo que eu faça, eu posso fazer para a glória de Deus. Porque é uma modalidade de vida, não é uma capa que você coloca quando chega na igreja. Agora sou crente, agora sou adorador. Terminou o culto, agora eu sou quem eu sou mesmo. E eu não sei quem você é, mas Deus sabe. E eu espero que Ele te reconheça como filho. Porque é isso que Ele veio fazer em nossas vidas. Nos tornar filhos de Deus. 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprados por preço. Algumas traduções dizem por alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Amados, o nosso corpo é uma extensão da nossa adoração. A melhor forma que nós temos de manifestar a adoração a Deus é através do nosso corpo. É por isso que a palavra de Deus diz, glorifique a Deus através do vosso corpo. Desde quando somos crianças, somos ensinados sobre os pés, vão para a casa do Senhor, as mãos vão aplaudir o Senhor. Eu estou ficando velho, eu não lembro mais nem desses corinhos assim. Eu pensei em lembrar de um. Pastor, me ajude aí, pastor. Um corinho desses de criança, que fala das mãos, dos pés. Isso. Nem o pastor lembra também. Eu pedindo ajuda da pessoa errada. Tem que pedir da Jaque. A Deus dai louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com as mãos. Aí vai longe, tá? Porque eu uso o corpo todinho, tá? Mas é basicamente isso, amados. Desde criança nós somos ensinados a isso, porque esse é o projeto de Deus. É nos tornar perfeitos adoradores, com uma adoração totalmente completa para dar a Ele. Não se pode celebrar liberdade se você tem um coração aprisionado. Não pode, querido. Não sinta saudade do teu passado sem Cristo. Sinta glória pelo futuro glorioso que Ele tem para você. Esqueça o passado. Esqueça o teu passado de escravidão. Você agora é livre para adorar a Deus. Adore-o, sirva-o. Terceira contraproposta do diabo para impedir a adoração é a adoração em família. Êxodo 10, 8 a 11. Pelo que Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele lhes disse:
ide, servi ao Senhor vosso Deus. Mas quais são os que hão de ir? Quem é que vai nessa jornada? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir a vós e a vossos pequeninos. Olhai, porque há mal diante de vós. Não será assim. Agora, ide vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes, e foram expulsos da presença de Faraó. Faraó disse: não, as crianças ficam, vão vocês, porque se vocês forem sem eles, eu sei que vocês voltam, mas se sair todo mundo, com até o rebanho, com as crianças, tudo, vocês vão embora. E eu não posso perdê-los, vocês são meus escravos. E vocês estão querendo ir prestar uma adoração, mas eu vou tornar essa adoração incompleta. Adoração em família. Impedir que adoremos a Deus em família. É isso que Faraó estava propondo. Vão vocês. Seus filhos não precisam adorar. Seus filhos não precisam estar juntos. Quem sabe disse: orem por eles, intercedam por eles. Talvez você diga: mas pastor, então a minha adoração não está completa, porque a minha família não está toda aqui. É opcional. Quando eu nasci, e quando eu me entendi por gente, eu lembro de minha mãe andando na frente, e 10 filhos atrás dela. Todos nós fomos criados indo para a igreja, todos. Dessa família de 10 pessoas que foram ensinadas sobre os caminhos do Senhor, e que cresceram, conhecendo igreja, conhecendo a palavra de Deus. Temos um pastor que já se foi, o pastor Pedro. Temos eu que sou pastor. Temos uma irmã minha que mora em Altazes, que às vezes vai na igreja. Temos a Beth que mora em Figueiredo, que ela vai para a igreja com mais frequência. E só. E os outros? Eles não querem. Eles não querem. Queridos, a adoração tem que ser livre. O caso aqui é que eles queriam e estavam sendo impedidos. Quando você quer e você é impedido, é que está a situação. Mas quando você não quer, Deus não vai deixar de receber a tua adoração e deixar que ela seja incompleta por alguém que não quer adorá-lo, só porque faz parte da tua família. Essa é a questão. A tua adoração estará completa diante de Deus, porque não esqueça, tem que haver liberdade para adorar. O caso é quando pode, mas você impede. Você diz: não, você é criança, você fica em casa. O caso é quando pode, mas você diz: não, hoje nós não vamos, porque eu estou cansada e você vai ficar comigo. Eu tenho certeza que ninguém faz isso, né? Que coisa mais horrível de se fazer com uma criança. Você nunca fez isso, né? Você que tem filhos. Né, Jaque? Nunca. Aí ela será incompleta. Aí a tua adoração estará incompleta. Mas quando ele não quer, Deus não vai deixar de receber a tua adoração por alguém que não quer estar adorando a Ele. Josué
24 e 15. A palavra de Deus diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem é a tua casa? Quem é a tua casa? Todos os que estão dentro? Não, querido, todos os que querem servir a Deus. É todos os que querem servir a Deus dentro dessa casa. A responsabilidade de Deus é com aqueles que o temem. E Ele vai abençoar, Ele vai guardar. Deus trabalha na família. Nós vamos encontrar isso na vida de Noé. Deus fez com que entrasse na arca Noé, seus filhos, a sua esposa e as suas noras. Guardou a família de Noé. Deus trabalhou na vida de Ló. Guardou Ló e suas 2 filhas. Deus trabalhou na vida de Abraão. Cumpriu a sua promessa sobre Isaque e sobre a descendência de Israel. Deus trabalha na família. Agora não desista da tua família. Não desista. Por esses sim, interceda, ore. Na sua adoração, lembre-se deles. E não desista como diz, não tem jeito. Para Deus tem. Continue fazendo a obra de Deus e lembrando que Deus pode fazer algo grande na vida deles. Malaquias 4, 5, 6 diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Queridos, nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos no limiar da volta de Cristo. E essa promessa, ela há de se cumprir na tua casa. A reconciliação fará com que volte o coração dos filhos a seus pais e dos seus pais para com os seus filhos. Você que tem a família ainda não totalmente entregue aos pés do Senhor, continue, não desista, persevere. Há promessas de Deus sobre a família, porque família é projeto do Senhor. O propósito de Deus é abençoar a família. Efésios 6, 2 e 3 diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quer viver muito? Honra teus pais. É promessa de Deus. Honra teus pais e você vai ter vida longa e próspera. Isso é preocupação de Deus com a família. É por isso que está essa promessa descrita aqui, para que te vá bem e sejas longa vida sobre a terra. 1 Timóteo 5 e 8. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé, e é pior do que um incrédulo. Isso é cuidado de Deus com a família. Isso é o amor que Deus tem pela família. E diz que você tem que cuidar. Tem que cuidar dos seus. Tem que guardar a sua casa, a sua família. E se você não faz isso, a Bíblia diz que você é pior do que um incrédulo. 1 Pedro 3,7. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento. Essa é parte difícil. Pense em entender uma mulher. É só com misericórdia e ajuda do Senhor, queridos. Dizem que elas são todas iguais, só muda o endereço. Mas homem não conhece mulher. Elas são difíceis. Mas a Bíblia diz: vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil. Algumas são, mas tem outras que
chuta o pau da barraca e bota para cima. E aí como é que o cara vai fazer? Tem que sair de casa, né? E esperar a coisa acalmar, baixar a poeira e depois voltar. Mas Deus sabe todas as coisas. E como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Querido, está em guerra com a esposa? Vá orar para ficar em paz. A primeira oração para quem está brigado com a esposa é orar para ficar em paz, porque Deus não vai ouvir. Está escrito, para que não sejam impedidas as vossas orações. Honre a aliança feita no casamento. Qual foi? Amar, guardar, proteger, ser fiel até o fim. Até a morte. Depois da morte, se quiser voltar, não, acabou, morreu. Ah, morto, chegou no céu também, vamos voltar. Não, acabou. Foi até a morte. Deu. Não se preocupe que no céu não vai ter casamento, tá? No céu não teremos essa coisa maravilhosa que é o casamento, segundo a palavra de Deus, né? Então honre a aliança feita no seu casamento. Porque tem promessa de Deus envolvido nisso, e Deus quer que a família esteja unida na adoração. Sabe a história do príncipe encantado? Que a moça fica orando e esperando pelo seu príncipe encantado, montado num cavalo, e casa. E às vezes só depois do casamento é aquela que descobre que casou com o cavalo. Porque o camarada se torna um animal. Após o casamento, ele é outra pessoa. Aí ela descobre, eu te vi num cavalo e casei contigo, mas parece que foi trocado. Eu casei foi com um cavalo. Então, honre, cuide da sua família. Cuide. Enquanto eles são pequenos e estão debaixo da tua tutela, leve-os, ensine-os, traga-os para a igreja, fale da palavra de Deus com eles, segundo a Bíblia diz, no caminho, em casa, fora de casa, sentado, em pé, em todas as situações, ensina a criança no caminho em que deve andar, para que a tua adoração seja completa e você possa chegar a dizer como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E para concluir, a última proposta de Satanás para impedir a adoração sem ofertas. Adoração sem ofertas. Êxodo 10, 24. Então mandou o faraó chamar a Moisés e disse, ide, servi ao Senhor, somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado, mas vão juntamente convosco os vossos pequeninos. Vejam como o diabo ele é imundo, é sujo. Ele vai tentando, ele vai colocando as suas propostas, colocando os seus impedimentos, mas a história que encontramos aqui são das pragas. Deus também continua trabalhando, Deus continua intervindo pelo seu povo, para que ele cumpra a sua promessa na vida dos seus filhos. E o diabo vai perdendo terreno, vai abrindo, mas ele ainda vem com mais uma proposta, diz, podem ir, até as crianças eu deixo ir, mas o rebanho fica. Ou seja, vocês vão cultuar, mas vocês não entregarão a ele nenhuma oferta. Não servireis a Deus com os vossos bens. Vocês não darão nada a ele, a não ser daquilo que é espiritual, do vosso canto, da vossa oração, do vosso pranto, da vossa alegria. Mas não darão nada mais. Tem um autor, Howard Dayton, ele escreveu um livro, ele é cristão, e ele escreveu um livro que tem por título Seu Dinheiro. E ele diz o seguinte, em 500 vezes, na Bíblia tem 500 versículos que falam de oração e fé. Sabe quantos a Bíblia tem que fala sobre bens, dinheiro e posses? 500.
sobre oração e fé. Versículos. Aí você diz, então sobre dinheiro deve ter uns 10. Né? Porque a Bíblia não fala sobre, a Bíblia é um livro espiritual. Tem 2.350 versículos que falam sobre bens, dinheiros e posses. E sabe por quê, queridos? Porque o único que faz rivalidade com Deus é o nosso amor ao dinheiro. A única coisa que tem maior rivalidade entre Deus e nós é o dinheiro. Nós amamos o dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amar ao dinheiro. Por isso a Bíblia fala tanto sobre dinheiro, sobre bens, sobre posses. Porque sabe que o nosso coração, na maioria das vezes, está aprisionado a isso. Não, mas se eu der, vai faltar. Eu vou para a igreja, claro, é culto. Mas a oferta eu dou no meu louvor, a oferta eu dou na minha oração, a oferta eu dou quando eu levanto as mãos. Eu não preciso puxar minha carteira para dar uma oferta. Falar nisso. Depois que nós abrimos a conta da igreja e colocamos... Cadê a Ana? Está ali. Ana, fica de pé, por favor. Não vou lhe chamar aqui na frente não hoje. Foi ela que colocou esses papeizinhos que tem aí no banco, tá? Mas ela falou comigo, pastor, posso? Eu digo, coloque. Coloque 10 em cada banco. Ela colocou só 3. Sabe o que aconteceu? A renda da igreja caiu. Eu fiquei pensando, digo, puxa vida, agora está tão mais fácil ofertar. É só pegar o celular e você, aí no banco, você oferta. Ah, mas eu não trouxe, eu só estou com cartão de crédito. É só passar lá com a pastora Cristina, lá tem uma máquina, você pode ofertar, dizimar, e dizer, só para o próximo mês. Tem a máquina também, você bota o cartão. Mas as nossas rendas caíram drasticamente. Pastor, então o negócio está feio? Não, Deus supre. Deus sempre vai suprir. Eu estou no ministério há não sei quantos anos, mas é um bocado. Eu me formei em 90. E desde 90 eu estou à frente de igreja. E eu continuo com o mesmo pensamento. Se a igreja está precisando de dinheiro, eu vou falar com o dono dela. Mas como estou falando de algo que pode abençoar a igreja aqui, que faz parte da adoração, faz parte do nosso culto, eu estou usando também esse momento para falar sobre isso. Oferte ao Senhor dos teus bens. A Bíblia diz, como promessa, em Provérbios 3, 9 e 10, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Querido, sabe o que é primícias? São as primeiras. Porque o povo vivia da lavoura. E os primeiros frutos, e que geralmente são os melhores, era desse que eles tiravam para levar ao templo. A gente recebe. Não tem que pagar água, luz, telefone, internet e Sky. A gente vai pagar tudo. Aí no final a gente ainda tem que dizimar. Não sobrou nada. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, Ele sabe que esse mês eu não posso. Querido, me perdoe o exemplo pessoal. Eu não venho para a igreja se eu não trouxer oferta. Posso até melhorar. Se eu não tiver, eu não vou trazer. Mas eu venho para a igreja, eu trago a minha oferta em dinheiro. Acho que foi domingo retrasado. Eu cheguei na igreja e quando estava chegando o momento da oferta, eu coloquei a mão no bolso e não achei. Eu disse, amor, tem dinheiro aí? Me empresta um dinheiro aí para dar oferta, que eu esqueci. E graças a Deus a bichinha tinha. E ela me emprestou e eu nem paguei. Mas eu ofertei. Queridos, pastor é preciso? Faz parte do culto. A igreja é mantida por nós, queridos. O Senhor não manda cair do céu. Às vezes dá uma bênção maior para um irmão que supre a necessidade daquele momento. Mas não faz cair do céu. Ele faz cair através das nossas vidas.
E nós pagamos alto para manter essa igreja aberta. Quando os magos foram visitar Cristo, eles não foram de mãos vazias. Eles foram visitar um bebê, mas eles sabiam que era o Messias, o Filho de Deus. E o que eles levaram? Não preciso levar nada, é o Filho de Deus. O que eu posso? Eu posso competir com o pai dele? Não vou levar nada. Eles levaram ouro, incenso e mirra. Queridos, se José vivia num perrengue, depois dessa oferta que Cristo recebeu, José passou um bom tempo sem precisar de nada, porque ele tinha bastante. Ouro, incenso e mirra. Foram ofertas dadas ao Senhor. Mas, pastor, na época de Cristo, ele andava aqui na terra e ele tinham mulheres que sustentavam o ministério de Cristo. Mulheres sustentavam o ministério de Cristo aqui na terra. E era com muito dinheiro, que inclusive dava até para Judas roubar um pouco. Safado. Né? Ele era o tesoureiro e a Bíblia diz que ele era ladrão, ele tirava um pouco para ele. Isso serve para nós que somos pastores também, né? Se você tirar, não se preocupe que Deus está vendo. E o nome que ele dá não é bom não, é ladrão. Tá? Enfim, queridos. Nós temos uma adoração incompleta quando nós não ofertamos financeiramente. Ah, pastor, mas eu não tenho. Deus sabe. Deus não vai pedir aquilo que você não tem. Mas lembram o quê? Vamos ver a oferta da viúva. Marcos 12, 41 e 44, diz assim: E sentando-se Jesus defronte do cofre das ofertas, observava como a multidão lançava dinheiro no cofre. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva lançou 2 lépitos, que valiam 1 quadrante. E chamando ele e os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que deitavam ofertas no cofre. Porque todos deram daquilo que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, mesmo todo o seu sustento. Queridos, não é a quantia que Deus vê. De fato, Deus não precisa do teu dinheiro, mas Ele quer ver a tua fidelidade quando você se declara ser um adorador. O adorador é alguém que é fiel a Deus. E você não pode fazer uma adoração que não seja completa, que não seja inteira, porque Cristo se entregou por inteiro, Ele morreu. Ele deu a vida por você, deu a vida por mim, Ele deu a vida por nós, Ele fez uma entrega completa. E nós muitas vezes estamos escolhendo o que nós vamos entregar para o Senhor, mesmo no momento da nossa adoração. Você se espantaria com o tanto de dinheiro velho que aparece como oferta no gasofilácio da igreja. Pastor, mas o que tem a ver isso? Eu comparo isso, sabe com o que, queridos? Quando é feita uma campanha de coleta, de doação para missionários. Aí as pessoas trazem. E a primeira reciclagem tem que ser, porque metade daquilo vai para o lixo, porque não presta. As pessoas muitas vezes dão o que não presta, que está rasgado, que usou até quase se acabar, não dá mais para usar, aí diz, não, vou dar para o missionário, para ajudar os irmãos. Queridos, qual é o segundo maior mandamento da palavra de Deus? Qual é? Qual é, Jaque? Amar ao próximo como a ti mesmo. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu vou dar uma doação para alguém, eu vou dar o velho, eu vou dar o que eu não gosto, o que eu não uso. É isso que nós fazemos, tá? Graças a Deus você não. Mas a Bíblia diz que eu devo dar o que eu amo. É aquela que eu mais gosto, é aquilo que eu mais tenho apreço. Porque eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo.
Então eu tenho que dar o meu melhor, mesmo que seja para uma doação. Quer ser crente? Ser crente é isso, queridos. O que a palavra de Deus diz? Olha a chave de prosperidade que tem aqui. Eu até coloquei no grupo essa semana. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Quer ser rico, querido? Chave de prosperidade. Quer ver os teus celeiros transbordarem? Quer ver os teus lagares se encherem de vinho e mosto? Honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Não é promessa minha, querida, é promessa de Deus. Eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho mais roupas do que eu consigo usar. E eu ganho muita roupa. Quando meu irmão morreu, Pedro, eu ganhei, acho que 8 relógios. Esse é um deles. Eu nem gosto porque é assim meio grande, mas eu uso para lembrar dele. Hoje eu vi umas fotos dele comigo, aí eu digo, vou usar um relógio. Amados, eu sou um homem abençoado. As pessoas me dão, agora tem um detalhe, me veem maior do que o que sou. Se vocês verem algumas roupas que dão para mim, eu digo, meu Deus, eu me perco dentro dessa roupa, camisa G, até a M fica frouxa, mas é como me veem. E eu digo, olha, compra menor assim um pouquinho que cabe, vai dar. E eu procuro fazer isso, queridos. Se há uma coisa que eu não tenho apego, graças a Deus, é a dinheiro. Eu gosto. Ter dinheiro é bom. Mas apegado, não posso gastar. Não, eu tenho que guardar esse aqui. Queridos, eu não tenho previsão de aposentadoria. Eu não pago INSS. Se eu chegar a 65, eu vou ter que recorrer àquela aposentadoria do Fundo Rural. E pode ter certeza que eu vou atrás. É um salário. Ganhar um salário sem fazer nada, ou glória a Deus, se conseguir. Mas eu não tenho. Qual é o meu acerto com o Senhor? Senhor, quando eu não servir mais para pregar, para estar à frente da igreja, me leve. Não sei se Ele vai fazer, eu não sou digno de fazer nenhum acordo com o Senhor e Ele ter que cumprir. Mas é o que eu peço a Ele. Eu não vou viver aqui, queridos. A minha casa é nos céus. Mas enquanto eu viver aqui, eu quero viver em paz. Deus tem me dado condições de todo ano eu viajo mais que uma vez. Geralmente para o mesmo lugar, para ir ver minhas filhas. Às vezes eu tenho que comprar, parcelo. Mas às vezes alguém chega e diz, pastor, vou pagar a sua passagem. Eu digo, glória a Deus, muito obrigado. Se quiser pagar a próxima também, estamos juntos. Então, essa é a vida que Deus me dá. E você diz, pastor, o senhor vive bem? Vivo. Quer viver bem, querido? Está aqui. O caminho é esse. Honre ao Senhor. Honre ao Senhor. Adore ao Senhor com adorações completas, inteiras. Finalizando. Adorar a Deus livre, fora e longe do Egito, com a nossa família e nossos bens. Basta de adoração incompleta. Que seja com os lábios e o coração totalmente voltados a Deus. Queridos, no reino das trevas, você não verá um despacho vazio. Sabe o que é despacho? Eu estou falando de macumbaria. Eles fazem despacho, oferendas. Alguém conhece aqui sobre o que eu estou falando, despacho? Que coisa, pouquíssima gente na igreja.
Graças a Deus, nunca nem ouviram falar em macumba, em despacho. Nunca passaram numa encruzilhada e viram lá um monte de vela e comida, galinha, cachaça. Era o que me salvava algumas vezes. Queridos, cachaça de despacho é boa. Eu nunca fui envenenado por nenhuma. Então, nem nas trevas, queridos, nem nas trevas, eles fazem oferendas vazias. Por que fazemos ao nosso Deus? Que não seja assim conosco. Que possamos oferecer ao nosso Deus uma adoração completa. Amém? Amém. Fica sobre os pés. Vamos orar? Grupo de louvor, por favor. Pai, eu louvo o teu nome, porque a tua palavra é perfeita, ela é boa. A tua palavra nos ensina, a tua palavra, ó Deus, nos dá ânimo, força. A tua palavra, ó Deus, é a melhor coisa que nós temos para pregar na tua igreja. Que nesse púlpito, ó Deus, não falte pregadores que preguem somente a tua palavra, porque ela é que transforma. Ela, ó Deus, é quem nos de fato alimenta, quem nutre as nossas vidas. E eu te louvo, ó Deus, agradecido pelo privilégio que temos de ter a liberdade de poder ainda usar a tua palavra. Muito obrigado. Que até que o Senhor volte, ó Deus, que essa liberdade seja preservada para a honra e glória do teu nome. Abençoa, ó Deus, a cada um de nós nessa noite. Ó Deus, nos ajuda a olharmos para Ti e aquilo que fazemos para Ti, ó Deus, seja de fato a adoração completa. Sejam, ó Deus, adorações que de fato cheguem à Tua presença. Porque se nós, ó Deus, não conseguirmos fazer isso, nós perderemos o propósito para o qual fomos libertos. Nós fomos libertos, ó Deus, livres da escravização do diabo, para servirmos ao Senhor. Temos essa liberdade para te servirmos, que possamos usá-la e oferecer de fato a Ti adorações completas e que cheguem até a Tua presença. Muito obrigado, ó Pai. Eu te louvo por cada vida presente aqui nesta noite. Que a Tua bênção, ó Deus, e o Teu favor seja sobre nós. E que como igreja, ó Pai, nós possamos caminhar firmados em Ti. E que o Senhor venha nos buscar e que nos encontre juntos, para subirmos juntos ao encontrar contigo. Muito obrigado, ó Deus, é pelo que eu oro, é pelo que eu agradeço, pois eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.